Bom, meus queridos, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, sem muita lenga-lenga, sem muita apresentação, afinal, vocês já me conhecem. Mas a matéria que eu vou ler hoje, né, é um caso sério, ao mesmo tempo de dar risada de uma coisa desse nível estar acontecendo, se bem que vinda do nosso país, é o mínimo que a gente não dá para esperar nada menos do que isso, né? Ou para pior, né? Mas vocês devem conhecer aí o Léo Lins, humorista, que eu acredito que na minha opinião, considerado um dos melhores da sua geração. Gosto muito dele, admiro muito ele, desde quando eu voltei dos Estados Unidos, lá em 2013, quando eu passei a assistir, e foi um dos últimos programas que eu assisti na TV, foi o do Danilo Gentili, né, o The Noite, e eu comecei o Danilo, junto com o Murilo Couto, começaram a me chamar muita atenção, principalmente o Léo Lins. Pô, eu gostei demais dele. E eu sei que ao longo dos últimos anos, teve muitas polêmicas envolvendo o Léo Lins. Porém, chegar num ponto desse, assim, levanta muitas... Opa, eu tô com pelo na boca aqui. Levanta muitos pontos a serem debatidos, né, e conversados. E se perguntar, né, todos nós aí se perguntarmos aonde nós estamos hoje, situados hoje no Brasil. Como está a nossa situação hoje no Brasil? Se você está minimamente por fora, hoje é esse momento de você começar a ligar o Red Alert ali. E não só para o pessoal que fez o L. Porque muitas coisas podem sim acontecer com você também, que está do lado desse politicamente correto, né? Desse governo do amor. Mas ó, vamos lá para ler e ver algumas coisas que estão acontecendo aí, tá? Só para oficializar aqui, caso você ainda não esteja conectado com o que está acontecendo no Brasil, olha lá, matéria da G1, mas tem em outros portais também. Léo Lins, que é humorista, é condenado a 8 anos de prisão por publicar conteúdo preconceituoso e discriminatório contra minorias. E basicamente, quando a gente fala de minorias, e isso me preocupa porque a gente está passando por um momento em que o governo, a princípio, está querendo trazer a PL da censura, porque quer regulamentar as redes sociais. Eu vejo isso, não é nenhuma questão para defender as nossas crianças, como a própria Janja disse, ou outras coisas do gênero. Eu vejo mais por uma questão de se blindarem contra pessoas falando sobre o governo deles, trazendo verdades sobre as coisas, a podridão que está acontecendo dentro da política, dentro deste governo. E ainda, principalmente, a gente tendo aí as eleições vindo o próximo ano, não me surpreenderia essa rushada para poder realmente censurar, para poder, né, se blindar do pessoal falar as coisas. A gente viu isso no X, eu já disse aqui, reforço novamente, que quando teve as eleições, logo no dia seguinte o X voltou. Então é uma forma, e principalmente ali no X, onde tem a questão da checagem do Elon Musk. Então isso é uma... E eu fico abestado, porque assim, olha só, condenação é resposta à ação da MPF 2023, denunciado conteúdos em que o humorista faz uma série de ofensas contra grupos vulneráveis e minoritários. Isso é uma coisa que entra com a própria Nerdola, com o próprio canal de direita, bolsonarista, assim, você de esquerda gosta de dizer, mas a gente gosta de lutar a favor da liberdade de expressão, pra gente poder comentar, falar a respeito do que a gente gosta e não gosta. Se chega a ser ofensivo para alguém, eu acho que o que a pessoa deve fazer é não consumir, não ir nesse determinado lugar. Se as pessoas não gostam do meu vídeo, larga ele. Vai procurar alguém que você se sente mais atraído, uma pessoa que tem os mesmos princípios que o seu, que você gosta da forma como ele fala, o conteúdo que ele aborda é mais voltado para aquilo que você consome. Então, isso vale tanto para a liga, porque isso me preocupa, porque a gente defende muito isso, porque tem isso, né, nos filmes, está acontecendo sobre minoria, e eles se blindam. Eles se blindam porque a gente não pode falar sobre a beleza, porque não tá nada a ver com o personagem, como teve recentemente com a da Bella Ramsey. Agora, um caso desse, chegar com um humorista, eu entendo que tem muitas pessoas
que não gostam do Léo Lins. Eu entendo, por exemplo, a minha mulher aqui em casa, ela não gosta do Léo Lins. Ela acha extremamente ofensivo. É demais as piadas do Léo Lins. Eu, particularmente, eu gosto. Eu gosto demais dele. Porque eu entendo que, primeiro, a gente vive num dia a dia, num corre-corre da cidade grande, em que a vida não é fácil. Eu acredito que todos aqui se identificam. A gente tem o corre tem que dar o sangue no trabalho, fazer acontecer. Aí nós temos os problemas dentro de casa, né? Cada um entende a sua luta. Problemas financeiros. Nós temos problemas de saúde, enfim, e ainda temos que lutar com o maior problema nosso é a política, é o nosso governo, que a princípio eu gosto de acreditar que o nosso país poderia ser um dos melhores, mas devido à coja de vagabundo dentro do Senado, dentro dos políticos lá, que só pensam a si próprio, no ego, no poder, de se manterem no poder, para poderem mamar o que puder, para poder perpetuar a sua coja de vagabundo. Cara, isso assim, para mim, é uma coisa assim, inadmissível. E ainda ver um negócio desse acontecer com o Léo Lins, um humorista que, a princípio, eu acredito, ou pelo menos eu gostaria de acreditar que todos deveriam entender que quando se trata de uma piada, e principalmente dado a profissão humorista, ele tem o seu famoso lugar de fala. Ele tá no palco, no seu show. Claro que devido ao TikTok, ao Kawaii, aos Shorts, facilitou muito o mecanismo de cortes para poder uma forma de divulgação do produto. Só que também é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que pode alcançar novas pessoas e as pessoas darem risada em um momento ruim do seu dia com alguma determinada piada, e ainda tem aquelas pessoas que se sentem ofendidas, não consomem esse tipo de coisa, mas acabou vendo e ainda querem tomar liberdade, querem lutar contra esse tipo de pessoa. Eu sou a favor se você não gosta, você não consome, você não vai nesse lugar. Tanto é que quem está presente no show do Léo Lins, que se a gente for buscar todos os shows dele, eu não duvido, são lotados. E se você perguntar individualmente para cada pessoa, ninguém recebeu uma arma apontada na cabeça e foi obrigado a estar lá presente enquanto assistiu o show dele. Todos estavam presentes por livre e espontânea vontade. Então, se você não gosta, da mesma forma que eu acredito que muitos irão se identificar comigo, eu odeio, abomino funk, mas respeito, da mesma forma respeito se você é trans, se você é gay, enfim, respeito você. Agora, eu digo, eu não gosto, logo eu não irei nesses lugares, até porque acho que ficou bem claro que tem toda a apologia a drogas, roubo, enfim, há muitas outras coisas ruins, que aí você vê o estilo de pessoa que consome são pessoas com dialeto mais baixo. O governo, né, os políticos agradecem que enquanto mais burro você fica, mais fácil de te doutrinar, te guiar na chibatada, né, aí fica fácil. Mas se você não gosta, cara, é só não ir. Eu não vou no funk, eu gosto desse tipo, cada um tem o seu nicho, a sua bolha. Agora, você querer... Isso que eu entro no campo a coisa mais bizarra, de você querer prender um cara por ter contado uma piada, que aí a gente vê o início, não vou falar o início de uma ditadura, porque a gente, de fato, a gente já tá numa ditadura, né? Tanto é que eu ressalto aqui, eu trago até o próprio, que muitos diziam que ele era louco, o Monark, que tem até um trecho de alguns anos atrás, até antes de ele ter ido para os Estados Unidos, em que ele falou, gritando, né? Acorda, nós já estamos numa ditadura. O que precisa acontecer para você acordar? E realmente, olha isso. A gente tem tantos problemas atuais, até o princípio que nós sabemos, acontecendo no Brasil, e a gente tem um caso tão bizarro de, ao invés... A gente tem um MC Posé, enfim, que fez apologia a coisas ruins ali, não vou saber ao certo, foi preso e foi liberado, e o pessoal tudo ovacionando, você é um trabalhador e tal, não sei o quê. E enquanto isso, o cara contou uma piada, tá trabalhando, tá alegrando a vida das pessoas,
E ele está sendo preso. Aí eu te pergunto, será que os políticos não têm mais nada o que fazer? Será que hoje o nosso maior problema no país é pessoas que contam piadas? Sério? Sério que a gente não tem? A gente não tem ninguém correndo atrás para saber o que está acontecendo com o INSS, conhecido como o maior rombo da história, que deixa até um mensalão no chinelo. Eu quero saber o que está acontecendo com isso. Será que isso não é mais importante do que uma regulamentação de redes sociais? Do que prender um humorista? Cara, isso aqui é muito bizarro, cara. Eu juro por Deus. Eu vejo isso mais como um caso dos políticos tentando usar como exemplo. Olha, percebam, notem que o que está acontecendo, isso vai acontecer com vocês. Então já vão se preparando, porque assim, isso me preocupa. Tá? Isso aqui é só, tipo, seria talvez a ponta do iceberg. Isso aqui, até eu brinco, né? Se hoje tá ruim, imagina amanhã. Meu amigo, o negócio tá feio. Aí, olha só. Tem uma coisa bem interessante aqui, aí tem algumas coisas que eu acho bem legal aqui, que aconteceu com isso na internet, que é por exemplo, eu compartilhei, né, a gente tem o nosso querido amigo, o André Alba, que ele falou uma coisa fazendo uma sátira, mas que real, que é o que eu acabei de dizer, né, a condenação do Léo Lins me deixou mais confiante. Ele tá fazendo uma zoeira, mas olha, essa condenação diminuiu o tráfico de drogas. Você sentiu que diminuiu o tráfico de drogas? Pois é, melhorou a economia. Segurança, caramba, eu posso andar mais tranquilo nas ruas. Consigo comprar mais coisas no supermercado. Olha, eu vou poder comprar mais café, mais picanha. E saio de casa com o celular na mão sem medo. O Brasil está no caminho certo. Maravilhoso. Olha só, cara. Olha só que bizarro, cara. Que bizarro que o mundo se tornou, cara. E aí a gente eu até compartilhei isso aqui que fizeram um meme, mas olha só, enfrentar o crime organizado? Não. Investigar quem roubou o INSS? Jamais. Agora, prender um humorista por piada? Esse é o Brasil, cara. Agora, eu gostei que teve algumas pessoas ali do ramo que se mobilizaram. Aí eu tenho aqui, né, que eu até compartilhei aqui no meu X, o cara lá saindo, né, o MC Posé, que o Lucas Pavanato ele compartilhou, e todo mundo ovacionando. Então, tipo, os valores estão invertidos, né? Cara, é uma coisa assim, que eu não consigo acreditar num negócio desse, sabe? Até o Nicolas Ferreira Brasil é o país que leva piada a sério e política na brincadeira. Aí, cara. Aí o que eu achei legal, o Jonathan Nehmer, pra aqueles que conhecem, é outro humorista, gosto dele. Cara, ele falou umas coisas muito bacanas aqui, tá lá no meu X, pra quem não me segue. Tem outros também que se mobilizaram aí. Alguns outros humoristas eu não espero nada deles falarem, como... Eu vou citar nome, ele não falou, Tata Werneck lá, o Porchat, que são pessoas que fizeram L, estão com o preso, obviamente, e não podem falar nada, porque se falar, né, perde a mamata e tal. Mas são da mesma área, de certa forma, né? São pessoas que trabalham no mesmo nicho, que é o humorístico, né? Mas o que eu acho legal, assim, independente se tem as pessoas que não gostam do Danilo Gentili por ele ter feito alguma coisa, não sei como ele é em off, nos bastidores, e sim, as pessoas também não são perfeitas, mas o que eu acho legal é o fato que eu acredito que ele usou determinado momento do programa dele de noite, e ele, obviamente, por ser amigo, né, pega essa aí, a menina que trabalhava com ele lá, e ele defendeu. E ele já tinha defendido quando ele foi mandado embora do SBT, e ele falou quem era o Léo Lins. E ele me defendeu porque ele também é humorista. Porque, quer ou quer não, por mais que nós temos as dificuldades do mundo, do Brasil, ainda rir é a melhor solução pra gente poder desestressar, não ficar depressivo, pra gente se desligar um pouco da nossa realidade, porque, cara, é sofrível. Principalmente aqui num país em que é imposto atrás de imposto, roubo vendo que é se levado a sério, é normal, e um humorista que é uma piada sendo preso. Cara, assim, os valores, assim, são terríveis, alterados. Mas vamos ver aqui o que o Danilo Gentili disse nesses 9 minutos aqui. Bom, pra quem não sabe... Pera, só apertar para voltar aqui. Vamos colocar em tela cheia. Vamos ver aí. Vamos lá. Bom, pra quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.
Bizarro. também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Seu lugar, como eu disse, um lugar de fala. Um lugar que ninguém está sendo obrigado a estar ali presente. Eu ainda vejo a questão dos cortes, os shorts que chegaram a uma proporção que chega em pessoas que não consomem. Esses sentem ofendidos aí que, enfim. Esse show foi posteriormente postado no YouTube. Olha lá. E é o que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que o INSS é usado E legal que todos, e eu concordo e boto aqui também, como eu comentei, que em tudo isso que está acontecendo com o Léo Lins, a primeira coisa que as pessoas citam é: e o INSS? Legal, né? Como num país em que tá acontecendo tudo esse negócio do INSS que deveria ser resolvido rápido, porque a gente sabe que teve um rombo, tá? Eu não sei se você tem um idoso na sua casa, tem um vô, tem o teu pai. O meu pai, por exemplo, tá batendo os 90 anos. Eu descobri que sim, ele estava sendo descontado, então estavam passando a perna nele. Então, assim, nós somos de direita. Agora, independente se você tem um pai idoso ou um vô idoso, enfim, e tá recebendo INSS, e não pense só porque ele fez o L, porque ele é de esquerda, que não vai ser descontado. Nessa hora, eles não vendem ninguém. Eles passam o desconto, o abate em todo mundo, entende? Velhinhos à força. A justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo. E a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, sim, na ficção, no livro, ou em forma de uma piada. Até a Ezequiel está comentando, eu não sei qual humorista, qual vídeo que eu vi entre ontem e hoje, que comentaram uma coisa interessante que se é assim, logo, qualquer um que faz uma piada, uma apologia, talvez um filme a drogas, a racismo e tal, tem que ser preso. O roteirista, o editor, o ator, tem que ser todo mundo. Cara, vai todo mundo ser preso. Você vê que loucura. Um livro, se você comenta alguma coisa, vai ter que ser preso. Então, olha a proporção que isso pode tomar, que surreal. Todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Cara, isso é bizarro. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Isso. Piadas não geram gente morrendo no hospital. E detalhe, por isso que eu falei no início do vídeo que eu acho que todos nós já temos as nossas lutas e dificuldades. Cada um sabe em que lugar você está nesse exato momento. Qual é a sua luta da vez. Eu tenho problemas financeiros, eu tenho problema com a família, enfim. Nós temos os nossos problemas. Mas rir é legal, é bom, faz bem para a saúde. Tem pesquisas aí que, tanto que a gente busca porque é um momento de, é uma forma de você, não é um hobby, é uma maneira, eu gosto de ir nesses shows, eu gosto de assistir, o Thiago, agora eu esqueci o nome do pessoal, tudo, enfim. Gosto de ir no Murilo Couto, gosto de ir no Cássio Zogo, gosto de assistir, porque eu gosto de me desconectar um pouco da realidade. Eu gosto de me desestressar, de esquecer dos meus problemas. Agora, imaginem em que situação, em que mundo que a gente vai parar se começar nesse ponto. Os humoristas, a profissão de humorista vai encerrar. Esse é o ponto. É claro, que tem aquela questão, outra questão que eu vi também o pessoal falando, que é os humoristas, eles, que é o caso aqui, o Léo Lins, ele é a questão mais um humor mais ácido, né, mais dark. E muitos dos humoristas, não só o Léo Lins, eles
tocam em assuntos que estão acontecendo, em alguma coisa, por exemplo, ele vai numa cidade, ele fica por dentro do que está acontecendo, algum acidente que aconteceu e tal, e ele cita por ser engraçado, para ficar pertinente com aquele determinado lugar, região que ele tá. E a gente passa por muitos problemas aqui no Brasil, e é mais justo a gente falar, eles falam bebê reborn, da política, claro que o pessoal cita, só que isso é uma forma de alfinetar as desgraças que tá acontecendo, só que esse tipo de desgraça, o governo quer se blindar, porque não quer que as pessoas nem citem, nem falem, por isso de regulamentar as redes sociais, porque no passado, imagina quanta merda não tinha, só que a gente era filtrado graças à Globo. A gente só ouvia o que eles gostariam que passasse pra frente. Imagina, cara. Agora as redes sociais estão aí pra dificultar o roubo, pra dificultar todas essas merdas que acontecem. Cara, olha. Hospital, porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Sim, para dar risada. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa é de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E, de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo. Causar um riso, causar boas sensações. É o que a gente... É por isso que eu falo, nós procuramos justamente isso, para nos desconectarmos dessas desgraças que estão acontecendo. E como toda forma artística, a liberdade para se fazer humor, para se contar piadas, deve ser protegida. Olha, na minha carreira eu cansei de responder a pergunta qual é o limite do humor. E é incrível que muitos artistas não notem a pegadinha por trás dessa questão. Porque a hora que oficialmente tiverem limitado o humor como estão fazendo agora, a próxima pergunta vai ser: qual é o limite do funk? Qual é o limite da novela? Qual é o limite da poesia? Lembra que eu acabei de falar? Se tá fazendo isso aí, um filme logo não pode brincar. Logo não pode ter num filme. Logo, boas histórias vão deixar de ser contadas para não machucar determinadas pessoas. Olha o nível do negócio, cara. Até onde uma música pode ir? Até onde uma ficção pode ir? É melhor o remake do Vale Tudo não ter a morte da Odete Roitman. Porque vai que queiram prender o ator ou a atriz que matou ela por homicídio. Eu nem vi esse vídeo, olha só. É aqui que a gente está chegando. Aí, ó, é nesse nível. Desde Aristófanes, na Grécia Antiga, a sociedade entende que comédia e ficção são uma coisa e que realidade é outra coisa. Agora, nos últimos tempos, algumas autoridades passaram a tratar comédia e ficção como se fosse verdade. Isso não é progressismo, isso é regressão. Uma sociedade que não sabe a diferença entre ficção e realidade, entre piada e verdade, não é uma sociedade do futuro, é uma sociedade pré-tribal. Cara. E a comédia, a ficção e a arte existem como válvulas de escape. Exato. É o que ele falou, válvula de escape, é isso aí. É o que eu acabei de falar, repetir 3 vezes, né? E isso que é o problema, que as pessoas não entendem que quando é citado, falado em filme e tal, e se sentem duramente criticadas, ofendidas, que é da mesma coisa, é uma história. Talvez ele tá retratando algo que aconteceu na vida real, que precisa ser retratado da maneira como foi, ou é uma forma de contar uma história. E, novamente, se você não se identifica, se você não gosta, você não precisa assistir. Você pode, basicamente, se você é um criador de conteúdo assim como eu, você abre sua câmera, liga o teu microfone e você comenta a respeito daquilo que você não gostou, dá a sua opinião. O problema é quando a gente não poder nem dar a nossa opinião, porque a nossa opinião pode prejudicar alguém quando a pessoa não quer nem ouvir a verdade, a opinião do próximo. Cara,
Válvulas de escape para a gente poder rir e se distrair em um mundo que é muito duro, cruel, que a gente tem que engolir muitas mazelas de muitas autoridades. Isso. Pagar imposto, eu acabei de falar tudo isso. Tudo quieto e calar a boca. Isso. E a piada e a comédia vêm para dar alguma válvula de escape. Isso. Se um músico não pode subir no palco para cantar a música dele, para quem gosta da música dele, algo está errado. Tudo isso, né? Tudo isso é válvula de escape. Um cinema é uma válvula de escape. Uma leitura, um teatro, ir num show é uma válvula de escape. É uma forma de você se desligar e você relaxar com aquilo que você tem, que você criou um gosto durante a sua vida, né? Então, são gostos, é bolha de cada um que determinada pessoa vive. Se um comediante não pode subir no palco para contar as piadas dele para o público que comprou o ingresso e quer ouvir aquelas piadas e gosta daquele tipo de piada, algo está muito errado. E se a gente, como sociedade, passar a aplaudir decisões que silenciam artistas, independente da arte que eles expressam, algo está muito errado e a gente está na beira do abismo. E não é nem isso. Uma que eu não aplaudo um negócio desse. E segundo, se você não gosta do Léo Lins, se você fez o L, se você acha que bem feito pra ele, você tem que entender que isso talvez não seja com você hoje. Mas isso é o início pra algo muito pior que talvez num futuro, talvez não tão distante, possa vir a acontecer com você. Então a gente tem que sim se mobilizar, tem que tomar cuidado, porque, cara, é uma coisa assim surreal, porque eu não vejo um caso de um humorista contando piada como uma coisa que deve ser combatida a ferro e fogo agora. Nós temos outras prioridades que deveriam ser vistas e deveriam tomar atitudes mais rápidas, como, por exemplo, o INSS. Esse sim, a princípio, e outros casos deveriam ser prioridade para o nosso país, porque as coisas poderiam ser muito melhores para todo mundo, para toda a classe, se não tivesse todos esses rombos, esses roubos dessa galera, entende? Me chateia muito, mas não me surpreende ler por aí que Léo Lins foi condenado por ser preconceituoso e praticar crimes de ódio. Isso não condiz nem um pouco com a realidade de quem conhece o Léo Lins? E, novamente, esse negócio, isso aí é um diálogo do pessoal woke, do pessoal de esquerda, que eles se blindam quando tem uma crítica. E a gente vê isso muito acontecer comigo aqui, com a Liga Nerdola, com os Nerdolas, de quando comentam algo que não tá de acordo com a obra e tal, e aí vem, ele não gosta de mulher, ele é racista. Cara, isso é completamente errado. E aquilo, se você conhece, obviamente, tem aquelas pessoas que são uma coisa na câmera e são outras completamente diferentes em off, só que eu não duvido que o Léo Lins, sim, seja uma ótima pessoa. Entende? Não tô defendendo aqui porque eu tô ganhando nada, não, é porque esse tipo de argumento, isso aí é fraco. Isso aí é uma forma fraca pra destruir a pessoa, pra se blindar de uma coisa que é óbvio. Deveria ser óbvio, na verdade, né? Óbvio pra aquelas pessoas minimamente que são bem educadas e estudadas, né? Tem o Tico e o Teco ainda conversando entre eles. E me revolta saber isso, porque eu conheço ele, que é um dos caras mais gentis e corretos que existe. E vou dizer uma coisa, essa condenação do Léo Lins é um tiro no pé de quem tenta limitar a comédia, porque ela foi demasiadamente exagerada, passou todos os limites. Hoje é o comediante Léo Lins que está sendo condenado à prisão, que está sendo condenado a multa milionária, que gente corrupta, condenada, não teve a mesma condenação que ele. Hoje é o Léo Lins. Amanhã vai ser o seu portal jornalista. Vai ser o seu portal, blogueiro. Vai ser o seu vídeo de YouTube. Sim. Amanhã não tem... o que você... Isso me preocupa, porque essa rede de censura é para censurar todo mundo. Todo mundo, e principalmente porque a medida, o peso, sempre é maior pro lado, depende para um lado. O outro que se ferra. E quem que vai se ferrar? Sempre pro lado da direita. Sempre para aquele lado que não concorda com o que eles... sabe, eles defendem.
aí você não pode falar. É uma forma de pressionar e vir com uma medida muito mais ferrenha em cima de você, enquanto desse lado é tudo bem, tá tranquilo. Diz hoje, pode ser considerado pensamentos antidemocráticos. Olha, pensamentos autocráticos não são exclusivos da esquerda ou da direita. Eles podem pertencer a alguém que não gosta de você. Simplesmente alguém que não gosta de você e tem poder para acabar com você. Aí seus direitos vão para o saco. Independente do que você acha ou deixa de achar. Olha, o Brasil precisa parar de brigar com a ficção e com a arte e se ater aos problemas de verdade. Isso. Os nossos problemas não são piadas. São idosos fraudados no INSS. São gestores públicos que roubam muito. Isso me deixa São forças de segurança, cara, que praticam abuso de poder. São leis que não colocam medo em quem pratica crime. Isso. Intolerância é receber um tiro na cara por causa de um celular. Crime de ódio é bater em mulher por causa de uma aliança. Ah, Danilo, isso é populismo. Misturar INSS para defender seu amigo comediante, sua profissão. Você acha que é exagero? Você acha que é populismo meu? Então sai na rua e pergunta para qualquer taxista, qualquer frentista de posto de gasolina, qualquer garçom, qualquer trabalhador, qualquer pessoa que está na rua. Pergunta para qualquer pessoa, o que você prefere? Um comediante preso porque contou piada ou ter segurança para andar com seu celular na rua? O que você prefere? Calar a boca de um comediante e multá-lo em não sei quantos milhões de reais? Por isso que eu mostrei para vocês o textinho, né, que um salve, né, pro o André Alba, ele fez no X, que faz uma analogia, né, porque agora o Brasil tá melhor, né, e ainda agora ele tá contando uma forma diferente, né, mas ele fez uma sátira, né, porque agora o negócio vai pra frente. Ou prender corrupto. Está acabando com a vida e com o país. O Léo Lins pode recorrer em liberdade à condenação à cadeia. E eu estou aqui torcendo para que o Léo Lins consiga reverter essa condenação e continue livre. Isso é uma vitória para o meu amigo, que eu conheço muito bem, para a comédia, que é a profissão que eu pratico. Que ele também pratica. Para a arte. E pode afetar ele que também. É a classe, embora muita gente não queira admitir, a classe que eu e o Léo pertencem. Então, para o Léo Lins e para todos, eu desejo que todos continuem livres. Essa é a segunda vez aqui no Brasil que um comediante é condenado à cadeia em primeira instância. A primeira vez aconteceu comigo, alguns anos atrás. E eu fico na torcida para o bom senso prevalecer na segunda instância do Léo Lins, assim como prevaleceu na segunda instância da minha condenação. Eu torço para que o Léo não seja preso. A gente não precisa dessa piada de mau gosto, que é prender comediante por contar piadas. Eu espero de verdade que na segunda instância do Léo Lins, o bom senso prevaleça, como prevaleceu na segunda instância daquele processo que eu também fui condenado por contar piadas. Bom, meus queridos, eu tô torcendo aí que dê tudo certo. Porque eu olhando isso, eu vejo como uma verdadeira piada vindo do nosso judiciário, da nossa política brasileira, no meio de tanta coisa que deve ser vista, dar prioridade, e a gente vendo um caso bizarro desse acontecendo com o Léo Lins por causa de um show, de uma piada, por causa do trabalho dele, que a gente sabe que faz parte do trabalho do Maurício, e ele sim estava no seu lugar de fala, como eu mesmo disse aqui nesse vídeo. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, aqui embaixo, comente aí, dê a sua opinião, deixa aquele like, ajuda bastante o canal, e eu te vejo aí no próximo vídeo, torcendo que dê tudo certo, e principalmente para o nosso Brasil mudar, né, porque vendo isso aqui é muito preocupante mesmo. Um abraço, meus queridos, e fui.